Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de trazer aqui um esclarecimento acerca dessa tela aqui. Essa tela aqui ela é muito importante. Essa tela ela vai definir as configurações para a imagem que você vai aplicar, para o Windows que você escolher instalar no seu computador. Certo? Essa tela aqui do lado de fora, ela é a segunda tela. A primeira tela é a tela onde você define qual o modo que você quer instalar. Se o FI, opção de número 2, se BIOS, opção de número 1. Do lado de dentro, pelo utilitário PE, isso é definido pelo modo que você inicializou o Windows PE. Eu falo a instalação. Se você inicializou o utilitário PE no modo BIOS, a instalação do Windows se dará no modo BIOS. Se você inicializou o utilitário PE do modo FI, a instalação se dará no modo FI. Aqui do lado de fora, você precisa definir isso. Opção de número 1, BIOS, opção de número 2, o FI, e eu selecionei a opção de número 2 e foi para essa tela, que do lado de dentro, essa tela é a primeira, do lado de fora é a segunda. Eu selecionei a opção número 2, modo FI, então a instalação será feita no modo FI, tá? Do lado de fora, quando você tem aquele problema de... Não é aquele problema, se por algum motivo, ou você quer automatizar, acelerar, melhor dizendo, o processo, não quer dar boot naquela máquina, você pode conectar aí uma unidade externa através de um case, de um dock, um adaptador na porta USB e aplicar essa imagem aí direto nessa unidade externa, certo? Então, vamos falar aqui sobre esse menu. Pessoal, eu não vendo imagens do Windows, não disponibilizo imagens, não comercializo imagens oficiais, não comercializo imagens light, não comercializo, tá? Não vendo imagens prontas com programas instalados. Então, Dani, essas opções é o que? Essas opções é um direcionamento, tá? Para as configurações que serão aplicadas posteriormente. Quando você seleciona a opção de número 1 para instalar o Windows 7, você vai selecionar o Windows 7 que você quiser. Ah, eu tenho uma ISO, selecione a ISO. Lembrando que se você selecionar a ISO, ele não vai dar boot na ISO, porque você já está no utilitário. Se for, por exemplo, utilitário PE, você já deu boot no utilitário PE, então ele não vai dar boot na ISO. Você já está com o IMPE carregado, que seria o IMPE da ISO. Tá? Um exemplo, quando você dá boot numa ISO, você inicializa uma ISO, o IMPE da ISO é carregado, por sua vez carrega o setup, essa instalação, e o IMPE da ISO você faz o procedimento. Se eu já estou no IMPE, o que vai acontecer com a ISO? A ISO vai ser montada para eu utilizar através do script, o arquivo install, que fica na pasta sources, que é o Windows propriamente dito, o arquivo de instalação, que esse será aplicado na partição depois que ela for criada, né? Quando for criado o layout de partições ali, então aquela imagem será aplicada naquela partição ali, criado o boot, definido ali o ambiente de recuperação e tudo mais, certo? Então, quando eu seleciono a opção de número 1 para instalar o Windows 7, eu escolhendo uma ISO, vai acontecer isso. Se eu escolher um arquivo SD, WIN, SWM diretamente, ele vai ler diretamente esse arquivo e depois que você fizer o particionamento, né, que o script fizer criar o layout de partições, essa imagem vai ser aplicada diretamente. Você não vai montar o arquivo, tá? Então, a opção de número 1, quando você seleciona para o Windows 7, é para qualquer Windows 7, porque as configurações que virão posteriormente serão aplicadas para o Windows 7. Então, você não pode, por exemplo, selecionar a opção número 1 para o Windows 7, selecionar o 10, não vai dar certo. Tá? Ah, a opção número 4 para o Windows 11, e aí vou lá e seleciono o 7, não vai dar certo. Tá? Pode até dar certo, passar a primeira parte, particionamento, tal, mas lá para frente já não vai dar certo. Tá bom? Então, isso daqui, tá? Essa seleção é para você definir as configurações para aquela imagem que você quer instalar, tá certo? Se eu seleciono a opção de número 1, eu vou instalar o Windows 7. Qualquer Windows 7. Se eu seleciono o número 2, eu vou instalar o Windows 8, 8.1, qualquer Windows 8.1, qualquer Windows 8. 3, qualquer 10 e 4, qualquer 11 e assim sucessivamente. Tá certo? Então você pode instalar a sua imagem personalizada, a sua imagem light, a sua imagem customizada, a sua imagem oficial, a sua imagem não oficial, a sua imagem top das galáxias. Você pode usar a imagem que você quiser, só respeitando o menu. Se eu seleciono a opção número 1, eu tenho que instalar o Windows 7, qualquer Windows 7. E outra, independente da arquitetura, tá? Você só precisa, para você saber, não é para eu saber, o script saber, porque o script vai mostrar para você na tela, se você tiver mais de uma edição ou não,
qual é a arquitetura do Windows que você está instalando, mas você precisa nomear, identificar, para que você saiba, não é para que o script saiba, porque o script ele vai mostrar na tela para você qual é a arquitetura daquele sistema que você selecionou, né? Mas para que você saiba, você pode identificar sem muita enrolação, né, um nome que identifique a arquitetura, qual é o Windows, ou a versão daquele Windows, ou a compilação, tá? Mas o script vai mostrar na tela para você. Isso, qual é a edição, né? Se é Home, se é Single Language, se é Pro, se é Education, se é Pro Focus Station, se é Ultimate, se é Basic, se é Home Premium, tá? O script vai mostrar na tela para você a edição que você selecionou. Se tiver mais de uma edição, obviamente ele não vai pedir para você selecionar, ele vai passar direto, né? Mas se tiver mais de uma edição, ele vai listar para você essas edições, as edições que estão indexadas nessa imagem. Aí você escolhe qual delas que você quer aplicar, que você quer instalar. Entendeu, pessoal? Então, essas opções aqui, elas servem para dar uma direção em relação às configurações que serão aplicadas posteriormente. Porque se você selecionou a opção número 4, por exemplo, repito, para instalar o Windows 11, as configurações posteriores serão aplicadas para o Windows 11. Não importa qual Windows 11 seja, tá? Repito, a imagem que você quiser. Não necessariamente as imagens que eu disponibilizo, porque eu não vendo, eu não comercializo nenhum tipo de imagem de Windows. Eu apenas dou acesso à pasta, tá? Disponibilizo para os usuários da ferramenta uma pasta com os arquivos da ferramenta. Ah, mas você não disponibiliza ISO? Eu já não estou com MPE, para que eu quero ISO? A não ser que eu queira pegar essa ISO e colocar num Ventoy da vida, colocar num Rufus da vida, tá? Para eu dar boot. Mas o utilitário PE, o Technical Tools PE, não precisa dar boot em ISO. Tá? Tanto é que se você usar ISO, ele vai montar essa ISO e usar o arquivo SD que está lá. Tá, pessoal? Então, a explicação aqui é só para vocês entenderem. O esclarecimento, melhor dizendo, é para vocês entenderem que essas opções aqui são opções que norteiam as configurações posteriores, tá? Que tem as configurações que serão aplicadas, melhor dizendo, para o Windows que você selecionou. E não para você escolher uma imagem que eu defini, tá? que eu disponibilizei para você selecionar, para você utilizar, tá? Porque eu não trabalho com o comércio de imagem de Windows. Então a ferramenta ela te dá essa possibilidade, tá? De você usar a imagem que você quiser, tá certo? A imagem que você quiser. Então aqui, olha só, eu vou chutar a opção de número 4 e vou selecionar uma imagem qualquer do Windows 11. Tá, essa imagem que eu disponibilizei, mas pode ser a imagem que você quiser. Aqui eu tenho uma imagem nessa pasta, mas eu posso selecionar, por padrão ela vem para cá, mas eu posso selecionar de um lugar que eu quiser também. Você pode selecionar de um lugar. Lembrando que não use, por exemplo, em nomes, caracteres que são utilizados, por exemplo, em operações, tá? Porque para frente pode dar errado. Então não use caracteres especiais que podem dar problema mais para frente. Caracteres que são usados em operações, tá bom? Não utilize, tá certo? O script ele dá suporte em caracteres especiais. Você pode colocar cedilha, você pode colocar acento circunflexo, você pode colocar acento agudo nos nomes que você quiser utilizar, que vai dar certo, tá bom? Então aqui, ó, eu seleciono esse arquivo SD e como essa imagem ela tem mais de uma edição indexada, ele vai listar para mim as edições que estão indexadas nessa imagem, certo? Então eu tenho aqui essas edições indexadas. Então eu seleciono qual a edição que eu quero instalar, né? E ele vai para essa tela aqui, ó. Ainda me perguntando qual o layout do teclado. Se o layout do teclado for BNT2, eu posso pressionar apenas a letra D, né? Se o idioma padrão da imagem, obviamente, for o português do Brasil, aí não precisa selecionar a opção de número 7. Então, pressiono a letra D. Então, eu venho para essa tela aqui, pessoal, onde já tenho aqui alguma coisa pré-definida. E a partir dessa tela aqui, eu posso configurar essas opções que vocês estão vendo aqui. Então, aqui, olha, eu poderia ter selecionado uma outra imagem. Como eu falei a vocês, a opção número 4, eu seleciono o Windows 11. O Windows 11 que eu quiser. Não é o Windows 11 que eu disponibilizei, tá certo? Repito, não vendo imagem do Windows, tá? E a ferramenta, ela não foi feita para você usar uma imagem específica. Obedecendo, obviamente, o menu, tá? Em relação às opções que tem ali, como eu falei anteriormente, se eu vou instalar o Windows 7, eu preciso selecionar o Windows 7 e não o 10. Se o 10 e não o 11. E assim sucessivamente, tá certo? De acordo com as opções que estão disponíveis ali. Ou seja, repito, as opções que estão disponíveis na tela anterior, onde você escolhe qual Windows que você quer instalar, é para posteriormente essas configurações, de acordo com a opção, serem definidas corretamente
para o Windows que você selecionou. Tá certo, pessoal? Eu quis gravar esse vídeo para esclarecer a todo mundo que existe sim uma vantagem em utilizar o Technical Tools PE e que de modo algum ele é igual ou semelhante a qualquer ferramenta que exista no mercado que tenha a mesma proposta, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês na prática que o Technical Tools PE é isso, e quando eu falo que ele verdadeiramente faz o que faz, é porque ele cumpre o que promete. Usando os passos essenciais, esses passos aqui você consegue automatizar a instalação do Windows. Não é somente aplicar uma imagem. A automatização que eu falo não é uma imagem pronta com programas instalados. A automatização que eu falo é você poder instalar a imagem que você quiser, e melhor ainda, instalar uma imagem oficial, uma imagem limpa, e depois instalar, dentre as 68 opções que existem ali, os programas básicos para o usuário final, programas atualizados. Como é isso? Você pode atualizar os programas, a ferramenta tem ali disponível um atualizador, você pode atualizar, praticamente aí todos os programas você pode atualizar. Então você consegue com o Technical Tools PE fazer a instalação limpa, uma instalação com uma imagem oficial, e instalar de forma automática os programas, e tudo isso de forma automatizada, automatizando a primeira experiência do usuário. Ou seja, você não precisa interagir com nenhuma daquelas telas de depois, teclado, região, idioma, e ainda você consegue instalar de forma automática esses programas que vem junto com o pós-instalador, que talvez porém você teria que pagar mais caro para ter isso, né? Então você faz essa instalação de forma automática junto com a primeira inicialização do trabalho, e ainda tem a possibilidade de instalar outros programas através de um script adicional que você pode configurar, né? Cada um pode fazer o seu do seu jeito, e executar outras tarefas, outras configurações aí através de um script adicional que você pode realizar, tá? Esse processo tranquilamente depois. Então, aumentando o leque de possibilidades. Então é isso, pessoal. O Technical Tools PE é isso, só para vocês esclarecerem. É uma ferramenta simples e objetiva que realmente cumpre o que promete. Não é uma imagem pronta com programas instalados, tá certo, pessoal? Então, é verdadeiramente uma ferramenta que cumpre, tá, a proposta, conforme eu mencionei, certo? De automatizar a instalação do Windows usando os passos essenciais, e também instalar de forma automática os programas junto com a inicialização do trabalho com a imagem que o usuário quiser. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção.